Hoje nós vamos falar sobre o Simple Past Tense, dos regular verbs, ou seja, o passado simples dos verbos regulares. Por que dos verbos regulares? Primeiro, porque os verbos regulares, eles têm uma forma só, eles não têm uma série de alterações. Depois nós veremos a questão dos verbos irregulares. Agora, olha só. Lembrando lá do Simple Present, no Simple Present, as formas verbais regulares, dos verbos regulares, elas vão alterar apenas na terceira pessoa do singular, ou seja, nas formas he, she e it. As demais formas continuam do mesmo jeito, sem alteração. O Simple Present é a mesma coisa, com uma exceção, não existe a variação na terceira pessoa, ou seja, a forma verbal, ela será utilizada para todas as pessoas, desde a primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. Então, vai haver uma única forma do verbo no passado para todas as pessoas. Então, olha só, os verbos regulares no Simple Past, eles serão acrescentados apenas ou de, ou então id. Tá? Isso vai depender do quê? Se a palavra terminar com i, ou seja, o é, né? Nós vamos acrescentar apenas o de. Se ela terminar, não terminar em é, tiver outra letra, né? Aí nós acrescentaremos o id, tá? Mas para isso existem umas regrinhas, certo? Assim como tivemos no Simple Present, teremos uma regrinha. Olha só. Vamos ver que, por exemplo, eu coloquei aí o verbo work, tá? Já no passado, coloquei até o yesterday aí, para que vocês vissem que a ação já aconteceu, porque ontem, né? Yesterday, ontem. Então, olha só, work é uma palavra que na sua base, na base formal dela, né? Seja na base formal, no infinitivo, ele será work. Seja, terminará em K, certo? Então, foi acrescentado aí o id, ou seja, o ed, para podermos formar o passado do verbo work, certo? Então, olha só, vou afastar aqui um pouquinho, que é para vocês verem todas. Então, olha só. I worked yesterday. You worked yesterday. He worked yesterday, she worked yesterday, it worked yesterday, we worked yesterday, you worked yesterday e they worked yesterday. Como vocês viram, a forma é única para todas as pessoas da conjugação verbal. Então, não importa se é a primeira, segunda ou terceira, a forma será a mesma no Simple Past. Então, o Simple Past, ele ainda é mais fácil que o Simple Present, porque ele não tem essa mudança na terceira pessoa. Ele será utilizado para todas as pessoas. Mas olha só, vamos ver aqui um caso. Então, olha só, aqui diz o seguinte, que todos os verbos regulares, nós vamos acrescentar o id no Simple Past Tense. Ou seja, sempre nós vamos acrescentar essa base forma, mas vamos pensar o seguinte, se a palavra já termina em eu não preciso acrescentar de novo, vou acrescentar só o de, então eu vou acrescentar o de. Agora, se a palavra termina em outra letra, eu irei acrescentar o de ou id, ok? Olha só esses exemplos aí. He played football last Sunday. Play no presente, base form, play, então, nesse caso, termina em Y, e aí eu vou acrescentar o id, então fica played. A outra frase, he cooked lunch last week. Olha só, cook, a base form, então, ele termina em K e nós vamos acrescentar o id. Então, vai ficar cooked. He cooked lunch last week. Ok? Então, vamos para mais outro exemplo. Olha só. A questão do Y. Olha aqui, voltando aqui um pouquinho. Olha lá. Lá nós temos o played.
olha o que acontece. Ali nós temos a palavra play, né? Que significa jogar, e ela termina em Y. Mas olha o que vem antes do Y. Vem uma vogal. Se no caso, antes do Y vier uma vogal, eu vou colocar só o id, ok? Agora, se vier uma consoante, aí eu já tenho que fazer uma alteração. Olha só, essa frase aí, he dried the dishes after dinner. He dried the dishes after dinner. Então, quer dizer que ele secou os pratos depois do jantar, certo? Mas olha só, dry no caso, é uma palavra que também termina com Y, dry, certo? Agora, como termina por Y, com Y, e a letra anterior não é uma vogal, é uma consoante, o que a gente vai fazer? Nós iremos trocar o Y por I. E vamos acrescentar o ED. Então, nessa forma, a gente não vai acrescentar ID só. Nós vamos acrescentar o I, E e o D, certo? Vai ficar dried. O som vai continuar o mesmo, só acrescentando o ED, mas nós vamos trocar o Y por I, certo? Então, he dried the dishes after dinner. Olha só, aqui nós temos alguns verbos aí na simple form deles, ou seja, ainda no infinitivo, que é a base form desses verbos, e vamos observar a formação deles aí. Na sua base form, alguns terminam com E, ou seja, I, outros terminam com T e outros terminam com I. Então, olha só, por exemplo, invite vai ficar invited, wait, waited, decide, decided. Isso por quê? Olha só, invite, ele já tem esse som I, certo? Então, a gente vai acrescentar só o D. Wait já não tem, ele só tem esse T, mas não tem o I. Então, aí a gente vai acrescentar o ID. Agora, decide já tem o som de I, já tem essa letra, né? I. Então, a gente vai acrescentar só o D. Decided, certo? Então, nesse caso, a base de formação do Simple Past Tense é justamente o acréscimo de id, mas existem alguns casos que nós vamos acrescentar apenas o d, porque o i já vai ter na base form do verbo. Olha só, aqui nós temos algumas regrinhas, uma tabelinha com as regras, para que vocês vejam quando é que nós vamos acrescentar o id ou só o d, certo? E assim, umas outras colocações que as regras exigem, né? Então, por exemplo, se a forma básica, né, ela terminar em qualquer outra letra, a regra geral é que se acrescente o id. Então, olha só, walk, walked, play, played. Agora, se ela já apresenta esse som I, ou tem a letra I, né? Então, nesse caso, acrescenta só o D, como, por exemplo, em like, liked, move, moved. Os verbos, né, que no caso terminam em Y, mas antes dele aparece uma consoante, como eu falei antes, a gente vai trocar o Y por I e acrescentar o ID, certo? Por exemplo, carry, carried, study, studied, certo? Então, olha só, trocamos o Y e colocamos o I. E aí, acrescentamos o ED para poder formar o Simple Past. Existem alguns verbos, tá? Que eles são seguidos de vogal e consoante,
né? Assim como, por exemplo, a questão do Y, que é uma consoante, considerada uma consoante, e o A uma vogal, mas eles têm uma regra diferente. Por exemplo, se esses verbos for formado por exemplo, consoante, vogal, consoante, né? Essa é a regra, consoante, vogal, consoante. Aí, nesse caso, o que se fará? Dobrará a última consoante e acrescentará o ed. Então, olha só. Double the last letter. Double the last letter. Ou seja, dobra a última letra, né? A próxima letra depois da vogal. E aí você acrescenta ed. Então, olha só. Plan, planned. Stop, stopped. Está vendo? Então, nesses casos aí, vamos acrescentar, dobrar a letra e acrescentar o ed. Olha só, essas regras que a gente acabou de falar, elas se aplicam todas ao inglês norte-americano. O inglês britânico, ele tem uma regrinha particular em relação a essas palavras que tem essa sequência consoante, vogal, consoante, certo? Então, o que vai acontecer? Para eles é o seguinte, no britânico, todas as vezes que a palavra terminar com L, vamos dobrar o L e acrescentar o ed, certo? Então, olha só, aí tem dois exemplos. No caso, temos o travel, vai ficar no britânico, traveled. Ou seja, vamos a dobrar o L, seja double L, e acrescentamos ed. Rival, rivaled, viu? Então, dobramos o L e acrescentamos o ed.